Show! Estamos aqui novamente. Para quê? Para levar mais conhecimento para você. Então, se você quer transformar o seu cavalo em um cavalo manso, obediente, um cavalo bom para passeio ou para ida diária, fica com nós. Por quê? Porque hoje eu vou te mostrar qual a diferença, né, entre um bridão e um freio. Eu quero mostrar para você hoje um pouquinho da diferença de uma ferramenta para outra. Para quê? Para conseguir realmente te ajudar a usar da melhor maneira no seu cavalo. Para quê? Para ter uma resposta muito bacana com o seu cavalo, para conseguir fazer com que o seu cavalo responda aos seus pedidos de uma maneira mais fácil, mais rápida. E tudo isso para quê? Para ajudar você a ter um cavalo bom, um cavalo obediente aí, tá? Esse que é meu foco aqui com você. Para ficar bacana hoje, pessoal, eu separei a ferramenta para a gente trazer e poder... Então, esse daqui é o bridão. É uma ferramenta que eu gosto muito, tá? Uso muito em potro, em cavalo pronto, em cavalo que está no trabalho, qualquer cavalo. E essa aqui é uma ferramenta, né? Eu peguei um mais antigo lá, que estava mais fácil, mas existem vários tipos de bridão, vários tipos de freio, mas essa é uma ferramenta que colabora comigo, sim, quando meu cavalo já está bem mais adiantado, bem mais pronto, tá? Para quê? Para eu ter um cavalo mais obediente, um cavalo manso, bom para passeio. Só que esse daqui eu peguei um lá que está sem a barbela, então eu vou improvisar uma barbela aqui, só para a gente mostrar para vocês. Mostrar um pouco dos pontos de ações. Deixa eu só dar um nozinho aqui. Para a gente fazer o mais semelhante possível, né? Enquanto isso, melhor. Vamos lá, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Seja todo mundo bem-vindo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Marquinhos Muladeiro, especialista em ajudar pessoas comuns como você a transformar o seu cavalo em um cavalo manso, obediente, seja para fazer um bom passeio, seja para trabalhar na lida do campo, para qualquer coisa, beleza? E o nosso papo de hoje está na mesa, né? O bridão e o freio, qual a diferença de uma ferramenta para outra, beleza? Vou começar assim, sempre quando eu começo um potro, um cavalo, qualquer animal, qualquer coisa que eu fazer, eu sempre começo com um bridão, tá? Então essa é a primeira ferramenta que vai na boca de um cavalo, no meu processo de trabalho aqui, no meu método, tá? E a intenção é essa ferramenta, preparar para poder entrar com essa ferramenta depois, tá? Por quê, Marquinho? Porque essa ferramenta aqui, eu trabalho com 5 pontos de pressão. Essa eu trabalho com 2 pontos de pressão. Eu vou até pôr essa borrachinha embaixo, que o barulho tá grande. Né? O barulho tá grande. Boa, né? Uma borrachinha aqui, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês. Mas antes eu olhei aqui e lembrei. Curtem. Tá gostando do tema? Tá legal? Então já deixa o seu joinha aí, para que fica bacana o nosso papo aqui, tá? Então vamos lá. Essa ferramenta aqui, o que ela faz na boca de um cavalo? Como ela tem 2 pontos de pressão, né? A gente chama de quebra-nós, o efeito que ela faz, que é esse efeito aqui, ó. Tá? Que eu podia colocar um nós aqui, vamos por assim. Vamos supor que esse daqui é um nozes, ó. Esse isqueiro aqui fosse um nós, então ele vai vir aqui, ó. E se eu pressionar, certo? Aqui assim, eu quebro a castanha. Então por isso que chama efeito quebra-nozes, tá? Ela, dentro da boca do cavalo, ela tem essa função mesmo, fazer isso. Só que quando ela faz isso, qual é a ação que ela faz, né? Ela pressiona um pouquinho a língua e a comissura. Esse canto da boca do cavalo chama comissura. E como a rédea trabalha o quê? Puxando, né? Aqui assim, tá? O que ela faz? Ela apoia na comissura, tá bom? Então, essa ferramenta aqui eu trabalho com 3 posições de mão. Por quê? Eu tenho a pegada que a gente fala com a palma para baixo, que é o quê? Eu estou diferente com o meu cavalo. Eu pego para baixo e eu levo a mão. Eu não trago a mão para mim. Eu cato aqui assim, ó, e levo a mão de lado. Por quê? Quando eu levo a mão de lado, a tendência é que a ferramenta encoste na boca do meu cavalo, aqui assim, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se eu puxar para a direita, ela vai encostar aqui na boca do meu cavalo e vai puxar. Que seria aqui, a boca está aqui, ó, puxou aqui, né, na boca do cavalo e eu puxei. Então, quando eu levo a minha mão para o lado, a função que eu faço é essa aqui com a frente do cavalo. Eu faço o cavalo olhar para onde eu quero que ele vai. E qual que é a primeira tendência da gente na doma de um cavalo? Qual que é o objetivo de se fazer na doma de um cavalo? O objetivo meu na doma de um cavalo é fazer o meu cavalo olhar para poder ir para onde eu quero. Tá? Então, essa ferramenta, na primeira pegada de mão, que é com a palma para baixo, a gente indica para onde eu quero que vá. Então, eu abro a mão para o cavalo olhar e poder ir. Porque se eu colocar e puxar para trás, o cavalo não vai olhar aí. O cavalo vai brigar. A gente vai falar mais sobre isso na jornada, mas o cavalo vai começar a comprar uma briga comigo. Por quê? O cavalo luta contra a pressão, não cede a pressão. Nós temos que ensinar ele a ceder. Primeira atitude de um cavalo é lutar contra a pressão. Então, quando eu ponho e trago a ferramenta, eu engato e puxo. Então, se eu ponho, né, a mão
indico para o cavalo olhar é uma coisa. Se eu ponho a mão e trago, já não deu certo. Tá? Então, primeira pegada de mão nesse abridão, eu faço ele olhar. E aí eu não tenho o efeito quebra-nós, que esse efeito aqui só tem o efeito, né, da comissura que eu vou levar o cavalo para o lado que eu quero que ele vai. Tá? Primeiro efeito. Depois disso, o que eu tenho? Eu tenho um cavalo, eu tenho a posição da mão, que é a hora que eu pego a palma da mão, que é assim, e trago na minha cintura. Meu cavalo já está mais evoluído, meu cavalo já sabe virar dos lados, essa mesma ferramenta. Eu vou fazer a pegada de mão aqui, tá? Tá aqui na boca do meu cavalo. Agora a minha pegada de mão que está na boca do meu cavalo aqui, ó, é pegar e puxar. Quando eu pego e puxo para vir aqui, o que eu estou fazendo com a ferramenta? Eu estou puxando a boca do cavalo. O cavalo meu que está assim, com a cabeça aqui, quando eu ponho e puxo aqui, o que eu estou fazendo? Eu já estou colocando a nuca dele numa posição que eu quero para começar a trabalhar a nuca do meu cavalo, tá? Então, a ferramenta, quando eu puxo ela na minha cintura, eu faço isso daqui, ó. Aí, primeiro eu trabalhava com o cavalo olhar, agora eu já trabalho para trazer o cavalo, trazendo a nuca junto. A minha mão agora não é mais palma para baixo, tá? Ela vem aqui e ela traz aqui. Show de bola. O que eu quero? Eu quero que meu cavalo ponha a nuca e olhe para onde eu vou. Para quê? Para ter um movimento com a cabeça colocada. Aí eu já comecei, tenho todo o corpo do cavalo trabalhado e comecei a trazer a nuca dele. A gente só está falando em pegada de mão ainda, né? Nem o que eu consigo mexer no cavalo com isso daqui, tá? E depois a terceira pegada de mão que essa ferramenta me dá, qual que é? Eu vou catar aqui e vou trazer no meu ombro, tá? Então, quer dizer, eu estou segurando meu cavalo aqui com a rédea, eu cato aqui e trago aqui. Quando eu faço esse movimento, claro que eu não vou trazer no meu ombro, né? Mas o sentido da ferramenta vir no meu ombro, o que meu cavalo vai fazer? Meu cavalo vai trazer a nuca e vai olhar. Quando ele faz esse movimento, eu levanto a paleta dele. Para quê? Para ele ter um movimento de fazer um giro, de fazer qualquer coisa de uma maneira melhor para mim, tá? Então, ele me dá várias opções, um bridão. Isso a gente está falando lá na frente do cavalo. Só falei da boca do cavalo e o que o cavalo faz ali, tá? Essa ferramenta. E aí, só para a gente comparar. Se eu pôr essa ferramenta aqui na boca do cavalo, tá? E querer as mesmas coisas que o outro, querer... Ah, eu vou pegar com a pegada de mão que o Marquinhos falou para baixo, a palma para baixo, por exemplo, que vai puxar, tá? Quando eu faço isso e faço isso daqui, ó, essa ponta aqui, que a gente chama de capela, né? Ela já tocou no palato do meu cavalo. Tocou no palato do meu cavalo, eu já tenho um negócio lá machucando, uma região muito sensível do cavalo. Já vou fazer isso, eu vou puxar, ao invés do cavalo olhar, né, e vir para como se fosse macio, ele já vai olhar, vai abrir a boca e erguer a cabeça. Primeiro de tudo que ele vai fazer. Então, quer dizer, meu irmão já não trabalha mais palma para baixo levando. E também, tá? Ela já não trabalha mais puxando para o cavalo vir. O cavalo já tem que estar vindo para mim. Por quê? Qual que é a tendência dessa ferramenta agora? Essa ferramenta agora, para mim, é estar aqui, ó. Eu estou com ela aqui, na boca do cavalo está aqui, tá? E eu quero o quê? Eu quero que ele saia da pressão da rédea. Então, eu quero encostar a rédea no pescoço do meu cavalo. Vamos supor que eu estou com a rédea aqui, eu quero encostar no pescoço e fazer meu cavalo ir. Com aquela rédea de pescoço. Vamos pôr que a rédea está numa mão só minha aqui. Eu quero só que a rédea toque o pescoço do meu cavalo saia dessa pressão, para a direita, para a esquerda. Então, é uma rédea de pressão, tá? Essa ferramenta. Essa que eu tenho que ter em mente. Pegada de rédea a gente está falando, tá? O que essa ferramenta faz para um cavalo para mim? Nessa ferramenta, no bridão, um cavalo, eu consigo mexer um pé, eu consigo mexer as 4 patas, eu consigo mexer 2 patas, 3 patas, ou seja, com essa ferramenta aqui, é como se eu dobrasse o meu cavalo do jeito que eu quisesse, ela tem que fazer essa função no meu cavalo, eu conseguir dobrar meu cavalo da maneira que eu quero e também conseguir esparramar, né? Levar meu cavalo para a direita, levar meu cavalo para a esquerda, dobrar o cavalo e reunir o cavalo, né? Então, essa daqui eu consigo usar até a rede de pescoço nele também, no bridão. Então, por que a gente fala? Eu tô com um problema num cavalo, o que eu faço? Volto pro bridão. Por quê? O problema do meu cavalo, Marquinho, é que ele dispara. E eu preciso ligar na cabeça do cavalo que toda hora, que a embocadura encostar na comissura. O pé tem que entrar embaixo do corpo, né? Então, quer dizer, o bridão encostou nesse canto da boca, esse pé aqui tem que entrar embaixo do corpo do meu cavalo. Show! Por quê? Para desligar o motor. E meu cavalo já entrar num giro. Então, meu cavalo já começa a prestar atenção e entender o que eu estou fazendo para ele. O que essa pegada de mão minha faz no pé. O que a outra faz na mão. Né? Então, você já começa a entender que aqui eu consigo trabalhar uma parte do cavalo isolado. Se eu tenho um problema no cavalo, eu quero identificar o problema e ir direto no problema. Eu não quero ficar procurando onde está o problema no cavalo. Tá? Na jornada, a gente vai aprender a ir direto no problema. Então, eu fui direto no problema, essa ferramenta deixa eu trabalhar. Então, eu vou esparramar o cavalo, a gente fala aqui,
Eu vou trabalhar separado o cavalo aqui. Depois que eu tenho o cavalo todo trabalhado, todo equilibrado, aí eu vou pôr o freio. E aquele cavalo que estava gostoso no bridão vai virar uma máquina no freio. Só que se eu colocar essa ferramenta antes de eu ter tudo o cavalo solto, quando eu colocar ela, ao invés de meu cavalo virar uma máquina, meu cavalo vira um desastre. Se o cavalo já começou a erguer a cabeça, quando você pede um comando, chacoalhar, abrir a boca, você puxa para a direita, né? O cavalo vai para a direita e vai para a esquerda. Provavelmente, se aconteceu isso, é porque talvez a sua ferramenta esteja com excesso de pressão muito grande. Se o cavalo já começou a empinar, espero que não, tá? Que você não chegou ao extremo nesse caso, tá? Mas se tá com algum problema desse, a primeira coisa que eu faço é voltar para um bridão e procurar onde está o problema para mim resolver o problema. Por quê? Quando eu ponho essa ferramenta aqui, como eu comentei, são 2 pontos de pressão: língua e barra. E comissura, desculpa. Tá? Quando eu ponho essa ferramenta, eu tenho aqui, ó, palato, céu da boca, tá? O palato do cavalo. Língua, tô falando as pressões, onde que ela pega, né? E no grau que é a mais sensibilidade. A maior sensibilidade de um cavalo é céu da boca. Aí depois barra. Barra é onde não tem dente. Depois, a ganache. A ganache é onde trabalha a barbela, tá? Que seria aqui, ó. Onde a barbela vai trabalhar no cavalo, atrás. A ganache do cavalo. Tá? Então tá aqui. E quando eu faço essa ação de alavanca, com o freio, que acionei a rédea dele, fiz essa ação de alavanca, eu dou uma pressão na nuca do cavalo. O que acontece? Se o meu cavalo está respondendo com 2 pressões, eu joguei para 5, quer dizer, é para o cavalo ficar mais sensível. Só que geralmente o que acontece? Quando eu jogo para 5, o meu cavalo começa a refletir muito contra. Erguer cabeça, bater cabeça, brigar. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero que um cavalo, para mim, faça o quê? Eu quero que o cavalo, para mim, por exemplo, eu ponho o freio e ele vem em mim. Vem levinho. Só que para isso eu tenho que ter uma consciência muito grande. Qual que é a consciência que eu tenho que estar muito grande? Cuidado aí. Não tá funcionando. Qual que é a consciência que eu tenho que ter? Se eu estou com uma ferramenta de 2 pressão, a minha mão é uma pegada, certo? Quando eu vou com uma ferramenta de 5 pressão, a minha mão é outra pegada. Ah, eu vou pegar mais forte. Não. Quanto mais pressão eu tenho, mais leve a minha mão tem que ser. Porque o que estraga muito o cavalo? A mão nossa. Então, se eu tenho um abridão, que eu posso abrir a mão, esparramar para os lados, catar, reunir é uma coisa. Agora eu tenho uma ferramenta de 5 pontos de pressão, onde eu quero catar só rédea e fazer isso aqui, ó. Porque ele leva tanta pressão no cavalo que eu quero fazer pouca coisa em cima do cavalo, o cavalo fazer muita coisa embaixo. Nessa ferramenta aqui, minha mão bagunça bastante. Minha mão abre, fecha, vira, ergue, baixa, faz o que eu quero. Minha mão. Quando eu ponho essa ferramenta, minha mão tem que ser disciplinada. Por quê? Porque a rédea esquerda não pode sobrepassar a crina de um cavalo no freio. A rédea direita não pode sobrepassar a crina. Então, o meu limite numa rédea no freio, a crina está aqui, é eu pegar aqui e levar aqui. Eu pegar aqui e levar aqui. Quer dizer, a rédea sempre vai parar na crina do cavalo. Se eu levar a rédea e fazer isso aqui, o cavalo faz aqui, ó. E o cavalo faz isso, ele já abre o bocão do lado assim, ó, para mim, e já começa a lutar contra. Aquele cavalo que obedecia, que estava levinho, que estava gostoso, abriu a boca, rebateu contra, virou aquela bagunça, e aí? Aí eu já não tenho mais um cavalo bacana. Já tenho um cavalo que está aprendendo a se defender. Vocês já tiveram alguma reação dessa? Coloca aí para mim, quem já teve alguma reação do cavalo, né? Que vocês agora conseguem perceber que é o freio que fez. Né? Coloca para mim aí. Eu, né, que eu já vou saber se você já... Por quê? Eu já errei muito, assim. Cara, já errei e errei demais, né? Por ter cavalos, né? E achava que o freio ia resolver e ela colocava o freio. E aí o cavalo começava a querer até empinar. Só que o cavalo ficava gostoso na mão, né? Porque ficava levinho na mão, tá? Meu cavalo começava a ficar leve na mão, ficava gostoso na mão. No freio, falava, olha que beleza. Só que o cavalo começava a ficar embravar, ficava bravo. Começava a querer andar de lado, sapatear, erguer a cabeça. E aí você começa a ficar com medo do seu próprio cavalo, chacoalhando, perdendo. Aí eu comecei a entender que eu tinha que fazer o quê? Voltar para o bridão. Voltava para o bridão, meus cavalos uia. Como se fala assim, ufa, cara, você prestou atenção no que eu tô sofrendo, né? Ai, que bacana, né? Um monte de gente tem esse problema, não foi só eu. Que bacana, né? E legal é que vocês estão aqui para tentar melhorar o cavalo de vocês, melhorar o comando com o cavalo de vocês. Porque isso daqui, ó, sabe o que é isso aqui para mim? Sabe como que eu vejo essa ferramenta hoje com o cavalo? O volante do meu carro.
Eu quero pôr isso daqui, ó, e meu cavalo ficar, né, como se fosse uma direção hidráulica, tá? Isso aqui, uma direção intermediária ali, tá? Agora, se eu colocar isso daqui e continuar com uma direção queixo duro que fala, né, que é direção dura, cara, tem muita coisa errada. Volta para trás, tá? Volta para trás para a gente conseguir ter o cavalo nosso bem bacana, tá? Tá legal o papo, então? Cadê a curtida aí, ó? Né? Curta, compartilhe essa live para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, hein, pessoal? Beleza? E aí, o que eu quero que vocês façam, né? Que vocês entendam um pouquinho. Por que existe tantas ferramentas assim, ó? Freios alto, freio baixo, né? Maior, menor, porque cada cavalo tem uma boca. Então pode ser que eu tô com um freio desse num cavalo e meu cavalo reage de uma maneira. Reage abrindo a boca. E de repente eu vou lá e coloco um freio de bocalzinho mais baixo e o meu cavalo reage mais gostoso. Como mais gostoso? Ele atende meus comandos, mais calmo na mão, mais bacana. O que eu tenho que entender? Que saber que cada cavalo tem uma altura de boca. Se cada cavalo tem uma altura de boca, o freio vai ter que ter um freio específico para cada tipo de cavalo. Para eu ter um resultado bacana para um cavalo. Quer dizer, esse freio serve em qualquer cavalo? Vamos testar. Errou, volto para o bridão, volto para outro freio. Tá? Por quê? Porque quando eu tenho a opção de ficar testando ferramentas, né? Que nem um bridão, freio, bridão, eu fico lá testando, é legal. Porque eu consigo entender, cara, meu cavalo, ó, vamos por assim, eu pus o abridão e tô andando com meu cavalo tá gostoso, meu cavalo tá parando legal, tá recuando legal, tá virando para a direita, para a esquerda. Vou arriscar pôr um freio, por quê? Porque eu já encosto a rédea no pescoço, ele já sai da rédea de pescoço. Se eu encosto a perna, ele já sai da perna. É o mínimo que um cavalo tem que ter para sair do freio. Se ele não tiver isso, se encostar a perna, meu cavalo não sai da pressão. Se encostar a rédea no pescoço, o cavalo não sai da pressão, e eu pôr um freio, eu não vou chegar num cavalo obediente. Um cavalo para fazer um bom passeio. Eu vou ter um cavalo brigando, tá? Então eu tô com esse cavalo assim, né? Que eu puxo ele para legal, eu vou lá, põe o freio. Marquinho, eu pus o freio, o cavalo fechou com nenhuma luva. Você que eu arranco a folga da rédea, o cavalo dá aquela parada gostosa. Aí eu bato na rédea para virar, o cavalo não vira, Marquinho. O cavalo embrabece a cabeça. Deu para entender o que pode estar acontecendo? Eu posso estar usando a minha mão errada, de levando muita pressão para virar, como pode ser que ele ainda não está pronto para a ferramenta. Mas ele está parando bem no freio, por quê? É tanta ação de alavanca que é como se eu socasse o pé no breque uma vez do carro, o carro parasse. Tá? Então, quer dizer, faz teste. Eu faço teste, eu ponho o teste, não tá ruim, volto pro bridão. Ficou bom, mas ainda não ficou tudo. O cavalo tá abrindo um pouco a boca, eu vou lá pôr de bocal mais baixo. Por isso que quem treina cavalo, geralmente tem um pouco mais de ferramenta. Ah, Marquinhos, mas eu tenho meu cavalo de passeio só, e como que eu faço? Vou comprar um monte? Não compra não. Testa o abridão que você tem, o freio que você tem. Aí um dia que você está na casa de um amigo, uma coisa que tem, um outro diferente, posso pôr no meu cavalo para experimentar? Pode, pega lá, põe lá. Um segredo. Tá? Para quê? Para você ter sempre um cavalo com uma saúde boa, um cavalo bom aí, manso, obediente. Toda ferramenta que você vai pôr na boca de um cavalo, aqui a gente tem o hábito de lavar quando tira. Mas nem todo lugar tem esse hábito. Então, quando eu vou pôr, eu lavo. Tá? Eu bato uma água, dou uma lavada, vou lá e ponho na boca do meu cavalo freio. Tá bom? Fica essa noção para vocês aí. E aí eu testo. Pode ser que eu ponha um freio, o cavalo reaja, né? E fica mais longe de ser um cavalo obediente, um cavalo tá um passeio bom com esse cavalo, como pode ser que eu ponha esse outro freio e o cavalo encaixa melhor. O cavalo responde melhor. E aí dá para eu fazer um passeio gostoso, dá para melhorar muito o meu animal. Chegar mais perto de um cavalo obediente de um cavalo manso. Tá? O que eu faço? Eu olho qual que é, vou lá e compro uma ferramenta igual aquela. Não precisei comprar para testar. Tá? Eu já estou levando, né? Já testei a ferramenta, vou comprar a ferramenta certa. Eu não vou ficar dando murro em pontas de faca, a gente fala, né? Então, legal é isso. Você ter essa noção que você tem um leque que você pode explorar, tá? E às vezes você pode falar assim para mim, Marquinho, eu tô com um bridão no meu cavalo tá erguendo muito a cabeça, meu cavalo tá reagindo, tá abrindo a boca, o que eu faço? Cara, você tá na bridão de duas pressão, tá assim, volta para um cabresto. Volta no cabrestinho, põe a rédea. No cabresto não tem nada, Marquinhos, põe o bridão e faz isso. Aí eu sou obrigado a ir para um outro setor. Qual setor? Para o médico veterinário ou odontólogo. Tá? Porque eu posso ter um problema de dente no cavalo, ponta de dente, onde a ferramenta pressiona a língua encosta ali nos dentes, corta a língua, né? Então aí um problema maior, mas a gente sempre checa.
Eu checo se o abridão tá bom, na cabeçada, o freio, tá? Então, o legal de você ter a mente aberta é que você pode colocar a ferramenta no seu cavalo, pode ser que ele melhore, pode ser que ele piore. Se ele melhorar, eu estou mais perto do cavalo manso, do cavalo bom para um passeio. Se ele piorar, está mais longe. E aí, se eu continuar insistindo nessa ferramenta e piorando o meu cavalo, eu vou começar a levar tanto trauma nele que daqui a pouco nem eu voltando para o abridão eu vou resolver mais. Então, não espere traumatizar para voltar para trás. Tá? Imagina que você está numa escada. Quando a coisa complicou, você volta um degrau para trás. Sem problema nenhum. Você trabalha mais, depois você avança. Porque às vezes você está aqui, né, na escada. Vamos por assim, desenhasse uma escada, aqui uma analogia de uma escada. E para você subir um degrau, é fácil. Agora, o problema é quando você quer subir 2 degraus. O que é subir 2 degraus? Né? O meu cavalo está gostoso com o abridão, está legal, está levinho, Marquinhos. Aí eu vou lá e jogo um freio. Né? E meu cavalo começa a reagir contra. Por quê? Porque aqui no meio do caminho eu pulei um degrau. Qual que é o degrau que eu pulei? Será que eu fiz o cavalo ficar levinho e bom? A passo, a trote e a galope para eu levar para um freio? Não, meu cavalo tá bom a passo, eu pus o freio. Vai dar zica. Meu cavalo tá bom a passo e trote, eu pus o freio. Vai dar zica. Meu cavalo tem que estar bom a passo, a trote e a galope. Bom o quê? Virando bem, parando bem. Para quê? Para eu conseguir poder realmente mudar a ferramenta e ter o mesmo cavalo e melhorar o meu cavalo. Deu para dar uma clareada para vocês conseguirem entender, né? Que bridão a gente pode fazer teoricamente, né, o que quiser com a mão. Quer dizer, o bridão possibilita eu de trabalhar mais à vontade com a minha mão. O freio já não. A rédea minha com freio já é limitada, é rédea de pressão, onde eu encosto a pressão, meu cavalo sai da pressão. E o abridão é rédea de indicação, eu posso indicar, eu posso fazer pressão, eu posso erguer, eu posso baixar, flexionar um cavalo, eu sempre vou flexionar no abridão. Depois que ele está flexionado, que ele está encaixadinho, a nuca que a gente fala, já tem toda a flexão ali, todo o corpo trabalhado, eu vou pôr o freio, vou tirar a folga da rédea, ele vai vir para mim. Se ele não tiver flexionado, trabalhado, quando eu ponho a mão no freio, vai dele vir para mim, ele vai lutar contra, vai brigar, vai querer me carregar, e aí vai complicar. Ao invés de eu melhorar, de eu chegar no cavalo manso, que obedece os comandos para o meu cavalo manso, eu vou estar mais longe de ter um passeio gostoso com o meu cavalo, ou trabalhar na lida de uma maneira mais calma aí com o cavalo. Beleza? Pessoal, boa noite para todo mundo que está aí. Sejam todo mundo bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, o Adriano, a barbela na minha mula deve ser frouxa, né? Só para travar no terceiro gomo da barbela. Não é no terceiro gomo, tá? A barbela tem que encaixar 2 dedos entre a ganache do cavalo e a barbela, tá? Tem algumas que vai ficar, por exemplo, sobrando 3 elos, 1 elo, 2 elos, então sempre tem que encaixar 2 dedos entre a barbela e a ganache de um cavalo. O Flávio, qual bridão posso usar no meu cavalo? Bridão, qualquer bridão, tá? Você tem que tomar cuidado se você não está com levantador. O que é o bridão? O bridão é aquela ferramenta que faz isso daqui, ó. Que a rédea, tá? Aqui tem o bridão, ó. A cabeçada. Eu vou ter que para isso. A cabeçada e a rédea saem na mesma argola. Isso é um abridão. Então, qualquer ferramenta que eu consiga fazer isso, pode ser um abridão rígido, um abridão móvel, qualquer tipo de abridão. Quando eu tenho assim já, ó, que a rédea tá atada, né? Tá presa numa perna, vamos por assim, numa argola da embocadura, e a rédea tá na outra, aí já virou freio. Pode ser o mesmo tipo de bocal, articulável, mas se a rédea pega numa ponta e a cabeçada na outra, a gente já está falando de freios. Seu Aparecido, depois que iniciei na doma com o Marquinho há 1 ano, com toda a informação, acho que não tem necessidade de freio se for um cavalo para passeio. Eu acho. Tá? O que acontece? Meu cavalo precisa ser frenado? Não. Você pode muito bem ter um cavalo no bridão a vida inteira, tá? Só tirando aqui para poder sentar. Você pode ter um cavalo no bridão a vida inteira. Não vai fazer diferença nenhuma. Para que a gente quer um cavalo no freio? Eu vou laçar. Então, o que é? Eu preciso de uma mão livre para laçar e outra mão na rédea. Então, o que acontece? Quando eu estou com freio, eu posso usar a rédea, né? A rédea pede que seja usada de uma mão só. Então, eu comando aqui e laço aqui. O freio vai me ajudar. Quando eu vou... qualquer coisa que eu fazer que eu preciso de uma mão livre, o freio ajuda mais. Não que o bridão não possa fazer isso. O bridão também pode. O freio ajuda mais nessa hora, tá? O bridão deixa eu trabalhar com 2 mãos, deixa eu ficar à vontade. Então, se é um cavalo de passeio, quero levar menos pressão para ele sempre estar calmo na minha mão, sempre gostoso para fazer um bom passeio, eu recomendo que você fique só no bridão.
Porque qualquer pessoa pode montar, um leigo, um profissional, que não vai machucar seu cavalo, que vai conseguir bastante comandos bons com o seu cavalo nessa ferramenta. Diferente de um freio. Se for uma pessoa que não sabe andar, a primeira coisa que ela faz, ela já cata a rédea assim, ó. Cata a rédea assim, ó. Com a mão aberta mesmo assim, ó. Faz assim ainda na rédea, né? Olha um monte de soco que tá levando a boca do cavalo pro cavalo andar. Eu já enjoei de ver isso. O bridão vai ficar só balançando a rédea na argola. No freio vai ficar, cada vez que a rédea bate para baixo, vai dar uma pressão. Aí a bocadura tuque no céu da boca, tuque no céu da boca. Você não vai querer que o cavalo empina com uma pessoa dessa? É difícil. Felipe, por que geralmente o freio para moar é mais pesado? Não é que é mais pesado. As pessoas estão procurando mágica nas ferramentas. Tá? Então, ao invés de eu preparar um moar para ele ficar manso, para ficar obediente, para ficar bom, eu quero adiantar o processo, porque o moar tem um ano de atraso referente a um cavalo, praticamente. O que eu faço? Eu vou lá e vou aumentando, colocando ferramenta com perna maior, com bocal maior, para me segurar o burro na pressão. Não. O burro, o cavalo, qualquer coisa, tem que andar no abridão muito bem, no freio muito bem. Tá? Então, eu não vejo por esse lado. O Gu Brito, tô precisando de um desse onde eu consigo um. Que é? Acho que é o Bridão, eu não lembro o nome dele. A gente comprou pelo Mercado Livre, é um parceiro nosso. O Flávio, qual freio é mais leve ou mais pesado? Varia da boca do cavalo, tá? Por quê? Né? Como eu comentei, o freio tem 5 pontos de pressão. Tem cavalos que tem, normalmente, né, a sensibilidade maior começa no céu da boca de um cavalo, depois vai na língua, né? Tem alguns que vai ter na língua, tem alguns que vai ter na barra, mas normalmente começa assim, né? Então, se eu tenho um freio, tá? Que a capela dele é mais alta, tem alguns que tem até uma coisa mais alta que a gente fala catedral, né? Um freio catedral. E ele leva muito mais pressão na boca de um cavalo. Então, tem outros que vai ser mais baixo para um cavalo, tá? Então, varia muito. Cada cavalo tem uma altura de céu da boca. O Maurício, e o peso faz também alguma diferença? Quanto mais pesada a ferramenta na minha mão, mais leve na boca do cavalo, tá? Ou seja, quanto mais grosso é o apoio, que assim, o que acontece? Mais leve é na boca do cavalo, porque ele aumenta a área de distribuição da pressão, tá? Então, quero saber se o meu freio é pesado. Eu faço muito isso aqui, ó. E puxo. Mas aqui é bacana. O mais grosso vai ser mais leve, um torcido, um de quina vai machucar, tá? Eu faço muito esse teste para ver como que seria na boca do meu cavalo. Petrofila motorista. Estou tirando minha égua do bridão. Qual freio devo usar? Tem que fazer o teste, né? Eu começaria sempre aí com de capela bem baixinha, tá? Sofrer. A Ana Maria, boa noite. O que você acha do freio bridão? Freio bridão, a gente passa no processo, né? O que acontece? Esse aqui tem 5 pontos de pressão, esse tem 2. Quando eu vou com freio bridão, eu tenho 4 pontos de pressão. Então, quer dizer, é uma graduação para eu chegar num freio. Tem pessoas que vai trabalhar e vai gostar de um freio bridão e talvez fique só no freio bridão, que fica um pouco mais leve do que o bridão, um pouco mais pesado que o freio. Só que você tem mais uma mão um pouco mais livre para trabalhar, porque você já está falando em ações de alavanca, tá? Sivaldo, boa noite, Marquinho. Muito boas suas aulas. Que Deus te abençoe com muita saúde para você nos ensinar o que é bom para o cavalo. É isso. Amém. Bora lá, cada dia aprender mais, né? Ó, o Guilherme, a minha ponta estava leve no side de pool. Passei pro bridão, ficou pesada. Show, né? O que eu gosto de fazer, tá? O processo legal, né? O processo de adaptação de uma ferramenta para outra ferramenta. E se ela tá brigando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais calmo. Às vezes, o que eu faço? Eu tô no side pull, eu tenho uma pegada, né? Eu faço uma força. Quando eu vou para um bridão, que é o side pull tem só um ponto de pressão, já são 2 pontos. O que acontece? A minha mão tem que ser mais leve, porque se eu pôr muita pressão, o cavalo aprende a brigar com ela. Que é uma coisa que acontece no freio, eu começo a ter reações contra, tá? Então, tá legal no side pull? Talvez você esteja trazendo a rédea, continua abrindo. Indica bastante para ela primeiro, para depois poder trazer, tá? Pode manter o potro no levantador? Não, levantador, gente. Abridão torcida, abridão de quina. Gente, isso daí são ferramentas de correção. Gag beat, são tudo ferramentas de correção. Ela tem que entrar no cavalo, resolver o problema dele ali por 10, 15 dias e sair. Para que a gente usa muito um levantador? Para baixar a cabeça do cavalo e levantar a paleta. É esse o seu problema? Tem que abaixar a cabeça, ele está flexionado, só que ele briga um pouquinho ainda. Então, você vai usar para baixo, pôr a cabeça, colocar a cabeça melhor
e levantando a paleta dele toda hora. Show de bola, se for esse. Essa foi a pergunta do Eliseu. Qual é a função de um levantador no cavalo? Colocar no cavalo, colocar a nuca e levantar a paleta. No muar, levantar o focinho para cima. Um levantador de corrente, não o levantador, né, articulável, tá? Se for articulável, fazer a mesma coisa do que o cavalo. O Carlos, muito top suas aulas, aprendendo muito, que Deus continue te abençoando. Amém. Oh. O Cleiton gostou desse chapéu aí pendurado. Eu não deixei ele usar, gente. Eu ganhei esse chapéu. Não dá pra pôr na live, faz sombra na cara dele. Eu gostei desse chapéu, cara. Manga larga marchador. Ele ganhou do Pedro Chamon, amigo nosso, mas não dá, faz sombra no rosto dele. Não dá pra usar na live. Olha lá. Vambora. Tá fazendo sombra no seu rosto. Tem que ficar com o nariz pra cima, vai mostrar o tubão. Ademilson, o que você acha do Martin... Martingale. Não, ele pôs assim, ó, martingale gaúcho na doma. O gaúcho não é o martingale, é o bocal, não é? Gaúcho é bocal. Nunca usei, não sei usar, tá? Martingale, se você estiver falando do martingale, também que é que trabalha para baixo, é uma ferramenta de correção, cuja eu acho que se eu usei foi uma vez só na vida. Não sei nem usar direito, porque meus cavalos não chegaram numa etapa dessa, tá? Beleza? Falou, mano. Ó, o Guilherme... Oxi, bolou tudo aqui. O Michel disse que semana que vem vai iniciar a irmã da Potra Preta. Opa, virou a irmã da Potra Preta. Virou trava-língua, tá que nem a Carla montou na Kylie. Show, bacana, bacana. Bora lá, semana para todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.